Era uma tarde abrasadora de agosto de 1730, quando o sol toscano derramava suas últimas lágrimas douradas sobre os campos ceifados de Siena. A cidade, outrora berço de Santa Catarina e São Bernardino, jazia em silêncio contemplativo, seus habitantes reunidos na catedral em vigília solene pela festa da Assunção de Nossa Senhora. O órgão suspirava melodias celestiais que ecoavam pelas naves góticas, enquanto vozes humanas se elevavam em cânticos de louvor à Virgem Santíssima. Mas nem todas as almas se encontravam em oração naquela tarde sagrada. Nas sombras da cidade deserta, corações endurecidos pela ganância tramavam um sacrilégio que ecoaria através dos séculos. A Basílica de São Francisco, afastada do centro, permanecia solitária, como um sentinela abandonada, seus muros de pedra guardando o mais precioso dos tesouros, o Santíssimo Sacramento. Foi então que mãos profanas violaram o sagrado. O sacrário foi arrombado com a brutalidade de quem não compreende o mistério que profana. O cibório de prata, reluzente como uma estrela terrestre, foi arrancado de seu trono de adoração, levando consigo 351 hóstias consagradas, cada uma delas contendo a presença real de Cristo. O crime permaneceu oculto nas trevas da noite, como todos os pecados que se escondem da luz. Somente na manhã seguinte, quando o padre se aproximou do altar para celebrar o santo sacrifício, a realidade cruel se revelou. O sacrário aberto como uma ferida, vazio como um túmulo violado, gritava silenciosamente a afronta cometida. A descoberta da tampa do cibório jogada na rua confirmou o que o coração já pressentira. Um sacrilégio havia sido perpetrado. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A angústia dos fiéis era palpável, uma dor coletiva que transformou a alegria da festa da Assunção em luto profundo. As festividades tradicionais foram canceladas e o arcebispo Alessandro Zondondari ordenou orações públicas de reparação, enquanto as autoridades civis iniciavam a busca desesperada pelas hóstias sagradas e pelo sacrilégio que as haviam raptado. 2 dias se passaram em agonia, 2 dias em que a cidade inteira parecia suspirar uma oração silenciosa, como se cada pedra, cada árvore, cada gota de água clamasse pela volta do Senhor Eucarístico. E foi então na tarde de 17 de agosto que a providência divina teceu o primeiro fio do seu milagre. Na igreja de Santa Maria de Provenzano, o clérigo Paulo Chiavi ajoelhava-se em oração diante de um cofre de esmolas. Era um homem simples, de coração puro, que buscava em Deus o consolo para a dor que afligia toda a cidade. No momento da consagração, quando inclinou a cabeça em reverência ao mistério eucarístico, seus olhos captaram algo que fez seu coração saltar, uma mancha branca através da fenda por onde passavam as moedas. Não foi necessário raciocínio, foi a intuição de fé que imediatamente relacionou aquela visão com as hóstias roubadas. O padre Girolando Bosegoli foi chamado e com as mãos trêmulas cobriu o cofre com um tecido vermelho, acendendo 2 velas como sentinelas da esperança. A notícia se espalhou com a velocidade do vento e em pouco tempo a igreja se encheu de fiéis, autoridades eclesiásticas e até mesmo aqueles que haviam confeccionado as hóstias originais. Quando o cofre foi aberto, o espetáculo que se revelou era ao mesmo tempo tocante e misterioso. Ali estavam as hóstias sagradas, no meio de moedas, poeira e inúmeras teias de aranha, como se tivessem sido protegidas por anjos invisíveis durante sua permanência naquele refúgio improvável. Por 2 horas inteiras, cada hóstia foi cuidadosamente cotejada com outras trazidas da Basílica de São Francisco, confirmando-se que todas haviam sido confeccionadas no mesmo molde. O número correspondia exatamente ao declarado pelo sacristão, 351. A procissão de retorno foi um espetáculo de fé que jamais se apagaria da memória coletiva de Siena. Na tarde de 18 de agosto, exatamente na mesma hora em que ocorrera o roubo, o arcebispo adentrou a igreja trajando os paramentos solenes de Corpus Christi. Ao ajoelhar-se diante das hóstias recuperadas, rompeu em prantos, lágrimas que eram ao mesmo tempo de dor pela profanação sofrida e de alegria incontível pelo retorno do Senhor. A procissão que se formou era uma sinfonia visual de fé, franciscanos de todas as observâncias, clero regular e secular, cavaleiros, fidalgos, membros do Senado, artistas e artesãos, todos unidos em um só coração pulsante de adoração. Os sinos repicaram em todas as igrejas, criando uma melodia celestial que se misturava aos disparos festivos de morteiros e ao clangor das trombetas.
A cidade inteira parecia ter se transformado em uma sarça ardente de devoção, mas o verdadeiro milagre ainda estava por se revelar. Nos primeiros meses após a recuperação, ninguém falava de prodígio sobrenatural. As hóstias foram expostas à veneração dos fiéis que acorriam de todas as partes para adorar aquelas partículas sagradas que haviam sido resgatadas das trevas. Passaram-se anos, décadas e algo extraordinário começou a se manifestar. Aquelas hóstias feitas simplesmente de farinha e água, sem qualquer conservante, permaneciam intactas, frescas como se tivessem sido confeccionadas na véspera. A ciência foi chamada a testemunhar. 12 investigações oficiais se sucederam ao longo de mais de 2 séculos. A mais importante delas, realizadas em 1914 por ordem do Papa São Pio X, uma comissão de cientistas e teólogos presidida pelo Dr. Ciro Grimaldi, professor de Química Bromatológica da Universidade de Siena, examinou minuciosamente as hóstias e chegou a uma conclusão que desafiava toda a lógica natural. Aquelas partículas constituíam um fenômeno singular, que contradiz as leis naturais da conservação da matéria orgânica, sendo um fato único consagrado nos anais da ciência. Hoje, quase 3 séculos depois, 223 hóstias permanecem incorruptas na Basílica de São Francisco, desafiando o tempo, a decomposição e todas as leis da física conhecidas. Elas são expostas mensalmente no dia 17, data de sua descoberta milagrosa, e anualmente na festa de Corpus Christi, quando são carregadas em procissão triunfal pelas ruas de Siena. Este milagre permanente sussurra uma verdade profunda à alma humana, que existe uma realidade além do visível, uma presença que transcende as limitações da matéria. Como escreveria Dostoiévski, é nos momentos de maior escuridão que a luz divina brilha com maior intensidade. O sacrilégio de 1730 tornou-se berço de um milagre eterno, uma prova silenciosa, mas eloquente de que o amor de Deus transforma até mesmo o mal em bem, e que a Eucaristia permanece como o coração pulsante da fé católica, desafiando os céticos e consolando crentes através dos séculos. As hóstias incorruptas de Siena não são apenas relíquias do passado, são testemunhas vivas de uma presença que permanece, de um amor que não se corrompe, de uma fé que resiste ao tempo e às tempestades da história humana.